Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós continuaremos falando sobre esse assunto tão importante na produção de texto, que é o emprego da vírgula. E se você estiver gostando dos nossos vídeos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Então, vamos lá iniciar nossa aula? Quando nós devemos utilizar a vírgula? Quando a conjunção "e" não transmitir uma ideia de adição, mas sim um valor diferente. Vamos ver a frase. Ela fez uma dieta rígida e mesmo assim não conseguiu emagrecer. O que foi que nós tivemos aqui? Nós tivemos o emprego da conjunção "e" para juntar as duas orações, mas ele utilizou esse "e" não com o sentido de adição, mas com o sentido de oposição, ou seja, com um valor diferente. Por essa razão, ele empregou a vírgula para separar as orações. Ou seja, ficou primeira oração, ela fez uma dieta rígida, primeira oração. E mesmo assim não conseguiu emagrecer, nós temos a locução verbal conseguiu emagrecer, que indica uma ação, portanto, faz parte de uma oração, e na primeira oração nós temos o verbo fazer. O que faz com que a gente compreenda que nós temos duas orações, e essas duas orações foram ligadas pela conjunção "e", só que essa conjunção "e" não teve valor de adição, não está somando as ideias, está com um valor diferente, ou seja, com um valor de oposição, porque apesar dele ter feito uma dieta rígida, ela não conseguiu emagrecer. Uma outra função da vírgula é separar as orações adjetivas explicativas. Observem, os alunos do terceiro ano que pretendem fazer uma festa já entraram em contato com os organizadores. Nessa frase, nós temos o emprego da vírgula para separar uma oração adjetiva explicativa, porque tem a função de explicar quem são esses alunos do terceiro ano? São aqueles que pretendem fazer uma festa. Então, oração adjetiva explicativa tem que ser separada por vírgulas. Lembrando que a oração adjetiva se inicia pelo pronome relativo que é aquele pronome que se refere a um termo que já apareceu antes. Quem pretende fazer uma festa? Os alunos. Então, o que é um pronome relativo que se refere aos alunos. O exame final, que estava muito difícil, deixou todos apreensivos. Nesse caso, nós temos também uma oração adjetiva explicativa, porque está servindo para se referir a um termo que já foi mencionado. O que estava muito difícil? O exame final. Então, esse que é um pronome relativo que está se referindo ao exame. Separar orações intercaladas, que são aquelas orações que nós colocamos para poder fazer algum comentário, mas se elas forem retiradas do período, não vai fazer diferença na estrutura da frase. Ainda não pensei no assunto, respondi rapidamente, mas amanhã lhe darei uma resposta. Nós temos a oração intercalada, respondi rapidamente, porque se ela não existir na frase, não haverá nenhum prejuízo. Nós poderíamos dizer, ainda não pensei no assunto, mas amanhã lhe darei uma resposta. O principal, comentou a professora, é que façam a prova com calma. Nós temos a oração intercalada, comentou a professora. Se nós retirarmos essa oração, a frase continuará com sentido. O principal é que façam a prova com calma. Outra função da vírgula é isolar o elemento pleonástico. O que é o elemento pleonástico? É uma repetição. Ele se refere a um termo que vai aparecer na frase com a finalidade de dar ênfase. Por exemplo, os docinhos da festa, minha mãe os fará hoje. Nós temos aqui, minha mãe os fará hoje. Gente, fará é um verbo. Fará o quê? Os. Esse os é um pronome oblíquo que se refere aos
docinhos da festa. Então, os docinhos da festa é o elemento pleonástico, porque é a expressão que está sendo utilizada para dar ênfase a esse pronome oblíquo que vai aparecer na continuação da frase. E na frase seguinte, os mais temerosos, o sargento os receberá com discurso motivador. Nessa frase, nós temos também um elemento pleonástico, que são os mais temerosos. O sargento os receberá. Nós temos a presença do verbo receber. Receberá quem? Os, pronome oblíquo, que se refere aos mais temerosos. Então, nós temos a vírgula sendo utilizada para separar o elemento pleonástico, que é aquele termo que tem a função de repetição. Pessoal, uma informação importante é que não se deve usar a vírgula para separar sujeito e predicado, nem entre verbos e seus objetos, ou seja, entre verbos e seus complementos. Observem o exemplo. Joana fez um ótimo trabalho. A respeito de quem que eu estou dando a informação? Sobre Joana, que nós chamamos de sujeito. Qual é a informação que eu dou sobre Joana? Fez um ótimo trabalho, vai ser o predicado. O que foi que houve aqui nesse caso? Ele utilizou a vírgula para separar sujeito de predicado. Então, isso jamais pode acontecer. Vamos ver agora este outro exemplo. Nós gostamos de doces e salgados. Sujeito, a respeito de quem eu dou uma informação? Nós. Tudo que eu falo sobre o sujeito nós recebe o nome de predicado. Um outro exemplo. Nós gostamos de doces e salgados. A respeito de quem que eu dou uma informação? Sobre nós, que vai ser o sujeito. O que é que eu digo sobre esse sujeito? Gostamos de doces e salgados. Vai ser a informação que eu dou sobre o sujeito. Então, vai ser o predicado. Nós temos nesse predicado o verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, esse verbo gostar vai ser um verbo transitivo indireto, porque quem gosta, gosta de alguma coisa. Nós gostamos de quê? De doces, vai ser o complemento verbal, ou seja, vai ser o objeto. Esse objeto, ele recebe uma preposição, porque quem gosta, gosta de. Ele está acompanhado da preposição de. Então, ele vai ser um objeto indireto. O que foi que houve nessa frase? Nós observamos que ele separou o verbo do objeto por uma vírgula. E isso não pode acontecer. Então, está errado. Eu não devo utilizar uma vírgula para separar verbo de seu objeto. E estamos finalizando o nosso vídeo e se vocês gostaram da nossa aula, não se esqueçam de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal. Tchau, tchau!